E aí galera, beleza? Então, é a aula 2 no nosso software agêntico de newsletter, né? Então no dia um nós configuramos, né, nosso projeto, né? Instalamos as dependências, né, do que vamos usar no projeto, né? Criamos os módulos dos subscribes, né? E hoje a gente vai fazer o front-end, né, dessa aplicação e mais uma rota que vai gravar o inscrito, né, a pessoa que quer receber a newsletter lá no MongoDB, né? Então nós vamos vibe codar juntos, né? Nós vamos usar a IA para gerar essa interface para nós e essa rota da API, né? E, e é isso, né? Então vamos lá, né? Eu tenho um prompt aqui, né, que eu já criei, né? E nesse prompt eu falo para a IA, né, criar um formulário Next.js usando o Tailwind, um campo de e-mail e um select para os idiomas, português, inglês e espanhol. Selecione um select para os países, BR, US e Japão. Aqui eu vou falar para colocar resto do, do mundo, né? Vamos deixar bem abrangente, resto do mundo. Que aí traz notícias mundiais, né? E o checkbox para os temas, aí dev, cripto, games, né? Aqui a gente pode colocar mais algumas coisas também, como tecnologia, política, futebol, jiu-jitsu e games, né? Aqui ele fala para usar o use state para a gente gerar os estados e cria uma função renda submit que faz um post para API subscribe. Beleza, vamos manter assim o prompt, mas depois a gente vai mudar um ponto aqui, né? Que é o de difere, né? Saber programar e saber usar a IA. Então, aqui é um ponto que a gente vai prestar atenção, que a gente vai fazer uma mudança como programador usando a IA, né? Então vamos lá, vamos pedir para ele gerar. É, perceba que eu estou usando um software aqui que chama Anti-Gravity, né? Esse Anti-Gravity ele é do Google, né? Ele é tipo um curso do Google, né? E você não precisa pagar $100, né? $50 por mês para poder ter IaaS, né? É ilimitado, né? E tá totalmente gratuito, tá vendo? O Individual Plan. E você tem acesso ao Google Gemini Pro, o Cloud Sonnet, o Opus, o GPT-OS, né? Então tem as melhores IA para codar, tá nele e de uma forma gratuita, né? Agora estamos aqui de volta na nossa aplicação e está pedindo para criar uma pasta componente subscribe. Vamos aceitar. Outra coisa, enquanto ele está criando aqui, eu coloquei aqui no DevTool, eu coloquei aqui que a gente tem aqui no meu post, né? Eu coloquei aqui as contas que nós precisamos criar. Precisa criar uma conta no GitHub, uma conta Google no iStudio para poder gerar a API Token, uma conta no Tavily, uma conta no Resend, né, e uma conta na Vercel. Então, praticamente, nós precisamos criar essas continhas lá. Então, eu deixei aqui no link do post, né, e vão lá e criam suas contas, né. É,
Beleza, tá criando uma pasta também chamada lib, né? Então provavelmente ele já criou aqui um subscribe form, né? E aqui tem uma coisa que eu não tô gostando, que é esse use state aqui, né? Eu não quero usar o use state porque nesse cara aqui, né? Nesse change event. Porque isso aí cria renderizações a mais, né? Do que nós precisamos, né? Então eu vou. Na hora que ele terminar de codar aqui, né? Eu vou dar um overview do que ele criou aqui junto, né? E a gente vai melhorar essa experiência, né? Perfeito, né? Então ele criou aqui, né, na rota ABI barra subscribe, tem o hosts, né? Nesse hosts a gente tem aqui, né, a importação do lib do Prisma, né? Então aqui na pasta lib ele criou, né, um Prisma que é para a gente não precisar ficar criando um monte de instâncias de Prisma, né? Então com isso aqui ele já faz o connect e o disconnect, né, quando precisa. Aqui na rota subscribe, ele cria uma função do método post, né? A gente tem os verbos da HTTP, né, que é o get, post, update e delete. E tem o patch também, quando a gente quiser fazer um update, mas apenas de um ponto, né? Então a gente também pode usar o patch. Mas nesse caso aqui, ele usou o post, né? E criou, aqui tem um body, né, e tal. Aí ele vai lá, ele pega a nossa tabela subscriber, né? E, e cria um novo contato, né? Aqui tem uma coisa que eu quero melhorar, né? Nesse back-end aqui, que é as validações do campo. Mas aqui no nosso front-end tem uma coisa que me incomoda, que é esse change event, né? Toda vez que a gente digita aqui no e-mail algo no input, é um re-render da aplicação toda que faz, né? Com esse on-change, né? Então eu vou pedir aqui para ele, ó, né? Eu vou pegar esse cara aqui, vou jogar aqui no meu, no meu chat com a IA e vou falar para ele, ó, no form, utilize o ref e form data, pois manipular os inputs com onChange e useState gera renders desnecessários. Perfeito? Então essa já é uma refatoração que a gente está fazendo, né? Usando a própria IA, né? E ele até vai concordar com a gente, né? E ele vai melhorar essa nossa aplicação aqui pra gente. Então ele vai importar aqui algumas coisas, vai importar o useRef, né? Ele vai refatorar esse cara pra gente.
Pronto, agora está gerando. Né? Então, já importou userref, né? Tá vendo? Ó, ele tá falando que ele substituiu, né? Por, é, para não ter nenhum React State Update, né? Ele simplificou a lógica, né? E depois limpa o formulário assim que... Então, olha como mudou, né? Então a gente tem uma referência do formulário, né? Aí agora a gente tem o form data, né? Porque a gente pega aqui do objeto name, do input, né? E a gente envia isso e aí a gente não tem aquele render o tempo inteiro no formulário, né? No Virtual DOM. Então, isso é uma boa prática, né? Que a gente pode usar aqui no nossa aplicação. Agora aqui tem mais uma coisa que eu estou percebendo que não tem validação dos campos, né? Tem uma validação básica aqui e tal, que tipo, se não tiver e-mail, o e-mail é obrigatório e tal. Mas eu quero validar os tipos de campo, então eu vou pedir para ele usar o ZOD. Né? Então eu vou passar aqui um novo prompt, né? Para essa rota aqui, subscribe. E eu vou falar para ele, ó, cria uma rota post, que já criou, né? Que recebe e-mail, topics, language e country. Usa a biblioteca ZOD para validar se o e-mail é válido. Esse topics é um array não vazio. Salve os dados no MongoDB usando o Prisma e retorna o JSON de sucesso. Né? Então, praticamente aqui ele vai só melhorar essa validação e adicionar o ZOD para fazer a validação dos tipos de campo. Perfeito, aqui ele criou, né, um ZOD Object, né, que tem que ter esses campos, né, que tem que selecionar pelo menos um interesse dos tópicos, que é um array, né, que entra naquilo que eu pedi, né. Perfeito. Agora vamos testar isso para ver se tem algum erro, né. Eu tô vendo que tem uns erros de import ali, a gente vai testar isso agora. Perfeito, aqui nossa aplicação está rodando. Perfeito, né? News Agent, que a gente tem o e-mail, né? Eu vou colocar aqui Rogério, arroba... Vou colocar Rogério Ioli, arroba gmail.com. Eu quero português, eu quero Brasil, e eu quero saber sobre jiu-jitsu e sobre dev. Aí eu vou tentar me inscrever. Beleza, sabia que ele ia dar esse erro aqui, tá vendo? Aí a gente pega esse erro, copia aqui e fala pra ele. Porque meio que eu sabia que ele ia dar esse errinho aqui. Sabe que a gente fez algumas coisas aqui que são de boas práticas que a IA não faz. Né? Por isso que eu acho muito importante a gente conhecer o framework que a gente trabalha, a linguagem de programação desse framework e as boas práticas de desenvolvimento do que só pedir prompt. Né? Ele ia fazer muito bem da forma como a gente aprende, né, na internet, usando use state e tal, sendo que a gente poderia usar userref para poder fazer só um input de um JSON do formulário, né? Então, sem precisar criar re-renders e ter mais performance na aplicação, né? Isso são coisas que, tipo, que são as melhores que a gente
como deve, tem que saber, né? Aqui agora a nossa importação está correta, né? Agora a gente tem aqui os tipos do nosso prisma, né? Então, beleza. Eu acredito que agora a nossa aplicação deva funcionar. Eu vou precisar dar um re-render dessa aplicação, né? Dar uma reiniciar ela. Vamos lá. Perfeito. Se tudo estivesse correto, né? Vai funcionar tranquilamente. Dev e Jiu-Jitsu. Vamos ver. Inscrição realizada com sucesso. Então, nossa aplicação já tem guardado, né, os dados lá no Prisma, no MongoDB. E a gente pode ver como que tá usando esse cara aqui, NPX Prisma, Studio. Então aqui no Subscriber a gente já tem um cadastro que escolheu Jiu-Jitsu e Dev nas linguagens PT, da Counter Brasil, né? E foi a data de criação do Subscriber que a gente definiu aqui, né? Que ele ia receber esses dados. Não, tá corretinho a nossa gravação no banco de dados. Então, recapitulando, né? Hoje a gente tirou uma rota de API, né, que grava o Subscriber, né? Criamos nosso front-end, né, com Vibe Codando e refatoramos também o Vibe Codando com boas práticas. E é isso. E aí nós encontramos amanhã no próximo vídeo que a gente vai fazer a integração, né, com o Google Gemini e com o Tavily. Fechou, galera? Obrigado e tchau, tchau.